Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terceira semana do Advento, terça-feira da terceira semana, dia 16 de dezembro. E estamos celebrando essa semana, a Semana da Alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Ele se aproximou do primeiro e disse: Filho, vá trabalhar na vinha. Ele disse: Não quero e não vou. Mas depois mudou de opinião e foi. Ele fez a mesma coisa com o segundo filho. Filho, vai trabalhar na vinha. Sim, Senhor, eu vou. Mas ele não foi. Em vossa opinião, qual dos 2 cumpriu a vontade do Pai? Eles disseram: foi o primeiro. Então Jesus continuou: Pois eu também vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Porque João Batista veio com uma mensagem de justiça e de santidade, e eles acolheram e creram nele. Quanto a vós, não acreditastes em João, e nem mesmo acreditastes vendo as prostitutas e também os publicanos crendo em João. Por isso a vossa falta é maior. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui guiados pela luz da palavra de Deus. E principalmente quando percebemos que a palavra de Deus é uma água viva, que vai vivificando todos os pontos da nossa existência. E também um guia forte e sábio para nos conduzir. Daí a necessidade de termos fome e sede da palavra do Senhor e suplicarmos ao Senhor sempre que manifeste para nós a sua palavra, que nos deixe conhecer a sua palavra, porque a palavra de Deus é luz para os nossos passos e é um guia também para guiar as nossas caminhadas. Os textos de hoje nos recordam algumas afirmações de Jesus. Por exemplo, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E também, quando ele diz para os fariseus hipócritas: Vocês gostam de andar com vestes luxuosas e vistosas pelas ruas, gostam de ser chamados de mestres nas praças, gostam de sentar nos primeiros lugares das sinagogas, fazem largas orações e comem o dinheiro das viúvas e fingem longas orações. Hipócritas. Então, para compreendermos os 2 textos de hoje, é muito importante que nós tenhamos essas afirmações de Jesus. Porque a primeira leitura de hoje, de Sofonias, é justamente sobre isso. O profeta está chegando até a cidade, pedindo à cidade para prestar contas ao Senhor da conduta dela. E vai dizer aí o profeta: cidade desumana e infiel, que não quis escutar a palavra de Deus, rebelde de coração, desobediente de coração, e que se afastou do Senhor, mesmo o templo estando ali, mesmo a lei estando ali, mesmo os sacerdotes estando ali, a cidade se apartou, se afastou dos princípios do Senhor. Tinha Deus na cabeça, tinha Deus nos ritos, mas não tinha Deus nos corações. Aqui está uma síntese. Por isso diz o profeta: Deus vai purificar esta cidade, vai purificar as suas infidelidades e vai dar essa herança que antes era só vossa, porque dos judeus era a lei, eram as tradições, era a promessa, era a eleição. Mas como eles foram infiéis e não cumpriram, então agora vai chegar a palavra de Deus dizendo: eu vou oferecer esses dons para outros povos, e eles virão de todos os cantos da terra e louvarão o meu nome e serão fiéis. Agora, dentre vós restará um pouco de gente que permanecerá fiel, um pouco, um resto de Israel que permanecerá fiel à minha palavra e se deixará guiar pela minha luz e pelo meu pastoreio. É o próprio Deus que vem pastorear o seu povo, que vem cuidar do seu povo, já que os sacerdotes não cuidaram.
já que os mestres da lei não cuidaram. Então será o próprio Senhor. É dentro dessa dinâmica, então, que podemos compreender o Evangelho de hoje, porque Jesus está dirigindo a palavra aos mestres dos sacerdotes e também aos anciãos do povo, autoridades religiosas e civis que tinham por finalidade conduzir o povo de Deus, pastorear o povo de Deus, alimentar o povo de Deus com a palavra, interpretar a palavra para que o povo pudesse se guiar. E Jesus então vai dizer: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e disse a um deles: vá trabalhar na vinha. Ele diz: não vou, não quero, mas depois muda de opinião e vai. O outro vai dizer: eu vou, sim senhor, mas não foi. Então a pergunta de Jesus é: quem fez a vontade do Pai? E eles vão dizer: foi o primeiro, aquele que falou que não ia, mas foi. Então agora nós vamos compreender o resto do raciocínio de Jesus. João Batista veio anunciar um plano de justiça e de amor e de conversão. Vós não acreditastes nele, não acolhestes a palavra de João, que era a palavra de um profeta, palavra de Deus, mas vós não quisestes acreditar, não creram nele, não acolheram a palavra dele, e por isso vós sois então esse segundo filho que disse que iria fazer e não fez, que prometeu que iria fazer e não fez. Isso serve para mim e isso serve para você, porque às vezes nós fazemos promessas ao Senhor que nós não queremos cumprir. Prometemos ao Senhor coisas que nós não queremos cumprir. E aqui não bastam os títulos, não basta ser mestre em Israel, não bastam os estudos, não basta ser mestre em Israel, não bastam as dignidades eclesiásticas, porque todos os batizados serão julgados por aquilo que é aos olhos de Deus e não pelos títulos e as coisas que possuem. Então Jesus está dizendo: será-vos tirado essa herança, vós perdereis essa herança e será entregue a um outro povo que vai produzir fruto. Eles são este segundo filho, que prometeram que iriam fazer e não o fizeram. Essa é uma grande advertência para nós pastores e consagrados, que prometemos mais coisas ao Senhor, mais do que os outros. Por isso, seremos julgados também com maior firmeza, com uma justiça diferente, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, hoje essa palavra de Deus é uma grande palavra de mudança e de câmbio de vida, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração, para que eu e você possamos, nesse tempo do advento, realizarmos a nossa peregrinação espiritual até o nosso coração e percebermos todos os desvios, todas as contradições, e quem sabe dizer ao Senhor: Senhor, socorra-me, senão eu morrerei. Jesus vai olhar para eles e vai dizer: por quê? Qual foi a causa dessa condenação? Qual foi a causa, então, desse rechaço por parte do Senhor? É que João Batista veio trazendo uma mensagem de santidade, de justiça, e vocês não creram nele. Mas as prostitutas e os cobradores de impostos creram nele e se converteram. E vocês, nem observando a conversão deles, foram capazes de converter-se também. Então, será-vos tirado a dignidade humana e institucional que vocês receberam. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós, paz e bem.